Castanha Pop. Começa agora mais uma edição do Castanha Pop. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Matheus Mascarenhas e tenho que dizer pra vocês: hoje eu tô muito feliz, Jackson Tavares. Tô muito feliz. Você está muito feliz, parceiro? Tô, porque quem acompanha aqui o Castanha Pop sabe que eu tenho um filme favorito da vida, da existência. E hoje a gente vai falar sobre ele. Qual é o tema, Jackson? Fala pra mim, fala, por favor. Hoje nós vamos entrar no universo cyberpunk para caçar androides. Por favor. Você que tá do outro lado já sabe do que eu tô falando, né? Blade Runner. Blade Runner, o caçador de androides. O caçador de androides. Versão brasileira, Herbert Richards. Blade Runner, Caçador de Androides. Uma distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. O Caçador de Androides do ano de 82, duração 117 minutos, direção Ridley Scott, roteiro Hampton Fancher e David Peoples, baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Será que sonham? Eu acho que sonham. Eu acho que sonham. Talvez unicórnios. Talvez unicórnios. Entendeu? Quem assistiu o filme já Vamos entendeu. falar sobre isso. O livro é de Philip K. Dick e a distribuição da Warner. Exatamente. Então, para falar sobre um dos filmes mais importantes e um dos maiores clássicos da ficção científica até os dias de hoje, minha amiga Jamile Cook, quem nós temos aqui para compor a mesa para falar sobre o assunto? Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. E aqui com a gente nós trouxemos o crítico de cinema paraense Marco Antônio Moreira. Marco Antônio, seja muito bem-vindo ao Castanha Pop. Obrigado pelo convite. Ainda mais para falar sobre Blade Runner. Melhor ainda. Mas obrigado e espero que possamos bater um papo sobre esse grande filme. Perfeito. Eu tô muito animado. Então é isso, o Castanha Pop tá no ar. E vale lembrar que esse programa é realizado com apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia. Certo, Jackson? Exatamente, Matheus. Você que está ouvindo a gente aí, preste bem atenção. Escute, a Universidade da Amazônia está com uma promoção incrível. Você que quer estar entre os melhores, você que quer começar a sua graduação, planejar o seu futuro, a UNAMA, a Universidade da Amazônia, está com uma promoção incrível. Primeiro, segundo e terceiro mês, as 3 mensalidades por apenas R$ 187. Tem que aproveitar então, tá muito bom esse preço aí, porque aqui na Universidade da Amazônia curso bom é que não falta, né? Curso bom que não falta, tem comunicação, tem relações internacionais, tem história e muito mais. Você pode escolher o curso que você quiser. Detalhe, diga pra mim, você também pode ter a oportunidade de ganhar 60% de desconto durante todo o seu curso. Fale mais sobre isso, isso é muito interessante. Pra você, olha só esse descontaço, né? Você que tá aí buscando uma coisa em conta, né? Porque a Universidade da Amazônia tem essa tradição de oferecer o curso tanto na teoria quanto na prática por um bom custo e benefício. Uma formação de qualidade. Uma formação de qualidade. E você, então, não pode perder essa promoção de R$ 187 mensais os 3 primeiros meses e ainda pode ganhar um desconto de 60% durante todo o seu curso. O seu curso lindo que você vai se formar, vai ser um grande profissional aí no mercado. Então, corre para a UNAMA e vem estar entre os melhores. Então é isso, o filme começa, Blade Runner, o Caçador de Androides, uma Los Angeles no ano de 2019, completamente distópica, suja, né, uma chuva ácida o tempo todo, as nuvens cobrindo o sol, tudo muito escuro, o visual muito misturado. Meio noir, né? Meio noir, tem um clima noir. E aí, Jackson Tavares, o que acontece? Nós temos nessa sociedade, a tecnologia evoluiu tanto que já conseguem criar seres, né, por meio de biotecnologia, que são tão quão ou até mais inteligentes e resistentes do que o próprio ser humano. Exatamente. Um bom exemplo disso são os animais, né? Tem um trecho do filme aí que ele olha para uma cobra assim, que é de uma moça que ele tá conversando, e pergunta: essa cobra é de verdade? Aí ela vira para ele: claro que não, você acha que eu tenho dinheiro para comprar uma cobra de verdade?
Exatamente. É esse lance que tu falou aí, né? Vamos replicar seres Sim. que existiram ou que existem, mas em pouca quantidade. Porque a Terra tá catastrófica, ela já não é mais um planeta visado pelo governo, o foco já está nas estrelas, já estão em outros planetas, novas colônias sendo formadas. Isso. E quem ficou na Terra, enfim, ficou a Deus dará, porque a situação está pegando muito. Isso daí é um futuro distópico, ou seja, é uma visão pessimista a respeito de onde a tecnologia pode nos levar. E aí nós temos o maravilhoso Rick Deckard, né, o Harrison Ford, o ex-caçador de androides, que ele está aposentado no começo do filme. Seus replicantes fogem das suas funções. Replicantes são quase os escravos da sociedade. Eles são usados em vários outros planetas nessa obra. Trabalho em colônias, Isso, né? menos na Terra. Na Terra eles não podem ser utilizados, são proibidos de usar na Terra. 6 escapam. 2 são detidos. E aí eles precisam chamar quem? Harrison Ford, Han Solo e Indiana Jones Harrison Ford. para caçar os androides, para caçar os replicantes. A partir daí o filme vai entrar em vários debates, em várias nuances que a gente percebe até hoje reassistindo a obra. Eu acho espetacular tudo que Blade Runner nos faz pensar até o dia de hoje. Olha, eu tenho que dizer pra vocês que a primeira vez que eu assisti Blade Runner, tava até conversando com o professor Marco Antônio ali no canto, eu não entendi muita coisa. Tive que reassistir, assim como outros filmes também. Mais pela questão existencial, né? Porque eu assisti, eu era criança. É um filme fácil de entender. E eu não tinha noção do que eram os replicantes. Nesse sentido, eu não sei o Jamílio. Quando eu assisti a primeira vez o filme, ele conseguiu me cativar logo de entrada com aquele texto que ele vai explicando o que são os replicantes. E o que eu pude comentar até com o Matheus, um pouquinho antes da gente estar aqui na gravação, foi a questão da sociedade, como que ela era vista. É um debate assim no futuro distópico, eles trazem 2019 em questão, só que numa realidade totalmente diferente do que a gente vive na nossa atual sociedade. E eles faziam muito isso na década de 60, 70, 80. Um exemplo disso, até comentei com o Matheus, foi o De Volta para o Futuro. Eles trazem também, por exemplo, no 2019 que eles trazem como proposta pra gente, são carros voadores, que a gente não vê na nossa realidade. Mas a gente vê uma sociedade poluída, a gente vê os problemas ambientais que são totalmente pertinentes com a atualidade. Como eu estudo geografia, eu fiz essa pegada mais ambiental. Como que a sociedade está poluída? E como no episódio passado a gente conversou com a Clara sobre o Ghost in the Shell, ela falou sobre essa narrativa, essa visão mais, entre aspas, encardida, suja, né, poluída. E eu citei até mesmo aquele filme Elysium, de 2013, que ele traz exatamente isso que o Blade Runner fala. Na Terra, poucas pessoas estão ainda por aqui, a sociedade está um caos, né? E é o que a gente vive hoje, é um filme muito atual, certo? Eu acho que para falar um pouquinho da ficção científica, né, principalmente nos pós-Segunda Guerra Mundial, muitas histórias foram escritas na literatura e mesmo no cinema já, duvidando que o futuro seria a melhor coisa do mundo, né? Acho que havia uma ideia romântica necessária até, né? Existiram as utopias na própria literatura. Nós precisamos, infelizmente ou felizmente, é um outro podcast, né? precisamos de utopias, mas no caso do Blade Runner, né, baseado na obra do Philip, né, Dick, eu acho que tem essa visão mais amarga de como é que seria o mundo, né? Os artistas, eu acho que são pessoas muito abençoadas, ao mesmo tempo são pessoas condenadas. Abençoadas porque elas conseguem imaginar, a partir do que elas estão vivendo, como é que vai ser lá na frente. E condenadas porque a maioria delas, se estiver bem conectada, vai ter uma visão muito pessimista, né? Tudo que o Felipe escreveu no livro, né, que eu acho que vocês devem ter comprado, não sei. Sim, e que meu aparece, livro favorito, inclusive. Só pra... E que aparece no filme é uma visão muito pessimista, né? Vários exemplos, né? O meio ambiente lá, as pessoas vivendo mal, corre para cá, corre para lá. Os replicantes, a certo ponto, têm mais emoção do que os seres humanos, né? Eles conseguem ter assim, empatia um pelo outro, né? Isso lembra, no certo senso sentido, de o 2001, né? Que em determinado momento o HAL, o 9000 Computer, tem mais sentimentos do que os próprios astronautas. Então, vivemos um período, assim, de muitas obras
no certo sentido, até pouco comerciais, né? Porque essa visão distópica do mundo nunca foi muito interessante para o comércio, né? Vendável, né? Não as era pessoas, muito interessante de vender. O pessimismo não vende, né? Livro, nem filme, nem nada. No caso do Blade Runner, a adaptação da obra, né? Foi uma coisa que, no primeiro momento, pelo que a gente tem de registro, era uma produção comercial, né? Mas que pegaram o diretor, começaram no sentido assim, o que menos importava seria as questões existenciais que estão ali. Mas importava. Vender, né? Mas importava, claro que importava, mas não era... É mais firme ali no blockbuster, né? O padrão norte-americano. Pelo próprio investimento que foi caríssimo, né? Não daria para fazer um filme autoral ao pé da letra. Mas na medida que ele é chamado um bom diretor, que é o Ridley Scott, eu acho que ele conseguiu, na versão do diretor, né? A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, porque essa diferença de... Ele conseguiu imprimir... Foi o primeiro trabalho dele nos Estados Unidos, Blade Runner? Eu acho que sim, porque, se bem que o filme foi filmado parcialmente na Inglaterra também, mas eu acho que o Alien foi na Inglaterra, os Duelistas foram na Inglaterra, se eu não estiver confundindo. É porque é um choque de mercado mesmo, né? Alguém com uma outra visão de produção. Muito diferente. Inclusive até em termos de bastidores, né? Vocês devem ter lido da dificuldade que ele teve de fazer o filme, porque ele era inglês e a maioria da equipe era americana e ele era muito exigente, enfim. Rolou até digamos assim, um atrito entre ele e o Harrison Ford na época, né? Na realidade, só de chamar o Harrison Ford, na época, já mostrava qual era a pegada do filme, uma pegada comercial, porque o Harrison Ford, nada contra ele, mas assim, ele já estava vindo do quê? Do Han Solo, do Guerra nas Estrelas, o próprio... Indiana Jones. Mas eu acho que o Indiana Jones foi depois, se não estiver enganado, porque o Blade Runner foi filmado em 80, né? Eu acho que um pouco... Eu não sei qual foi a ordem exata, mas de qualquer maneira era um ator em ascensão. E aí contar uma história tão pessimista, num futuro terrivelmente complicado, né? Que o meio ambiente, as pessoas, os replicantes, eu acho que foi um grande desafio. Podemos falar sobre isso daqui a pouco, até passo a bola para vocês, né? Que era um desafio que ninguém acreditava que ia dar certo. Depois de meses de filmagem, alterações no roteiro, dificuldades de relacionamento, né? Que é uma coisa normal em cinema, não é o Blade Runner que tem isso. O filme era uma grande incógnita. E realmente acabou acontecendo o que eles pensavam. O filme não funcionou na época, em 82, tirando a expectativa. Porque assim, o americano, ele tem essa expectativa. Se eu invisto $50 milhões, eu não quero o dobro. Eu quero o triplo, né? Então o filme não funcionou. Depois funcionou, mas para não fugir muito, porque tem outros espaços para falar sobre essa questão, acho que essa questão do futuro distópico, desse pessimismo, infelizmente está muito atual no filme, né? Porque é o que a gente está vendo hoje, basicamente, que o Blade Runner cantou lá atrás, né? Cantou, no caso, nem só o filme, o próprio autor do... O próprio livro, né? O livro fala também sobre guerra e sobre uma questão política muito frágil no mundo. E eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de falar no programa é que hoje em dia a gente fala muito sobre adaptações de quadrinhos, principalmente, né? A gente vê muito super-herói ganhando filme e sendo um grande sucesso comercial. Outros livros são visados, mangás viram filmes, animações. Blade Runner... originalmente do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, é um livro completamente diferente do filme. É um livro que tem outra pegada, ele vai para a questão da religião, ele fala de mutações, é outra coisa. A religião, ela tem um foco maior, né? Sim, ela acaba pegando um foco maior no livro, tem outras tramas, né, diferentes. Só que acredito que essa ideia do conflito homem-máquina, alma ou não alma, existente no livro é que inspira, na verdade, o filme dar certo, né? Então eu acredito que essa reflexão existencial que o filme leva, eu acredito que seja o maior forte dele, porque foi um filme que teve muitos cortes, teve muitas reedições, mas a ideia principal era aquela, inspirado no livro. O próprio Rick Deckard no livro, ele é derrotado, ele é casado, aí quem botam pra fazer no filme? O Harrison Ford. Como o Harrison Ford vai ser um cara derrotado, fracassado? Não tem, são diferenças, pequenas diferenças do livro para o filme. Gritantes até. Essa parte da questão existencial, eu acho a parte mais legal no filme. Que também, digamos, é comum nesse universo cyberpunk, né? Assim como no Ghost in the Shell também, a tenente lá... A Kusanagi. A Kusanagi se questionando, eu tenho cérebro, meu rosto é mecânico, mas como é que eu vou saber se meu cérebro existe se ninguém no mundo viu um cérebro antes, né? Essa questão existencial dos próprios replicantes. Os replicantes querem mais vida, eles querem viver.
A história deles é muito bonita e é muito sofrida ao mesmo tempo. Eu não consigo enxergar ele. Eles são os vilões da obra? Isso. Eu não fico com essa visão de que eles são vilões. Principalmente o personagem do Roy. Eu não vejo ele como vilão. O lance é que ele quer sobreviver, ele quer ter mais vida, porque eles têm um prazo de validade no 4 filme. anos. 4 anos, ele não quer morrer. São seres tão perfeitos que a luz deles acaba apagando muito rápido. Mas aí que é uma das virtudes do filme, viu? Eu acho que, aliás, eu gosto muito de filmes que não fazem isso, se dividiu o mundo e as pessoas em bem e mal. Isso é uma coisa que, na minha opinião, muito preto no branco, muito superada. Enfim, eu posso estar equivocado, posso ser exceção, mas eu não suporto filmes que têm essa divisão maniqueísta, né? Porque não é assim que funciona. Ninguém é tão bom assim, ninguém é tão mal assim. Ser humano é ser complexo. Então, esses filmes que dividem assim, o Blade Runner não faz isso, não tem vilão. Os replicantes querem viver. Claro, eles usam os métodos de maneiras erradas. Sim. É uma situação de desespero que eles estão vivendo ali, né? Sim, é muito condenável, mas eles são maus. Então, o Deckard é só bom. O cara que criou o Tyrell, ele é realmente... Então, esse processo eu acho que é meio que superado no filme. Então, como não tem essa divisão, na realidade é todo mundo meio perdido no espaço, ali usando até um termo de outro filme. É todo mundo perdido no espaço. Eu acho que deixa essa coisa muito mais próxima da gente. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade há muito tempo. E... não sei. Se fala muito que a narrativa do bem e mal ajuda o espectador a se aproximar do filme, a ter uma empatia, porque ele já tem empatia pelo bem, uma rejeição pelo mal. Aí ele já consegue entrar mais na narrativa. E pode ver que 98% dos filmes de sucesso tem esse processo. O Blade Runner fugiu disso na época. Não sei se é de propósito... Não sei se foi um acidente, porque tanto que a gente sabe como é que o filme foi feito, né? Muitos problemas. Pode ter passado desapercebido, deram prioridade para alguma coisa. De repente, não sei se de repente o próprio Ridley Scott teve que criar, ou os roteiristas tiveram que criar algumas sequências mais violentas para poder justificar. Não sei, essa informação até me falta. Mas eu acho que é uma das virtudes do filme, sabe? De deixar a gente um pouco à vontade para entender o drama de todo mundo, dos replicantes, do criador, da criatura. Aí, claro que vem o lance do Deckard, né? Que de repente descobre que se apaixona por uma mulher que provavelmente faz com que ele pense que ele não é também um ser humano. Isso, essa sacada do filme, além de ser lindo, é um plot... Fica assim no ar, né? E que inclusive ajudou a fazer o segundo, que eu acho que eu também gosto, a gente pode comentar depois. O 2049, no caso. Né? Sim, é uma obra aberta, né? O Ridley Scott, ele não fecha, digamos assim, algumas versões que não tem o envolvimento direto dele até colocam, digamos assim, um final definitivo, né? Para a história da Rachel, que é uma replicante no filme, pelo qual o Deckard se apaixona, Rick Deckard. Só que na visão do Ridley Scott, ele não encerra essa história, ele coloca que eles estão juntos e pronto. É diferente. Acabou. E talvez essa questão... Você tá falando da versão de 82, né? Sim. De 82 tem um cut. A versão final é essa, mais no ar. Que é o final que ele queria contar mesmo. Eu gosto de tudo. O final da versão de 82, que é aquela história de que ele, né, sai do apartamento com ela e vão embora na nave, sobrevoando lá os... Imagina aquelas imagens de paisagem, né? Aquelas imagens que é do Iluminado, inclusive. Filmadas pelo Stanley Kubrick. Mal sabíamos. Sobrou e colocou mal ali, né? sabíamos. Quando eu soube disso, eu fiquei, gente, eu sou apaixonado pelo Iluminado. Como eu podia imaginar isso? E combina perfeitamente, né, com o início do Iluminado. Mas cinema é isso, né? Tu junta as coisas e tu fica, é mesmo, né, cara? Mas eu acho tão bonito aquele final, quando ele fala assim, não sei quanto tempo ficaremos juntos. Afinal, quem sabe, né? Todos morrem. Olha, todos nós, né? Eu vou chegar aqui e eu vou falar... Os relacionamentos também, então... Qual é o meu final? O meu final preferido é esse. Eles vão juntos, eles vão juntos. Eu gosto quando termina logo no elevador. Não. Também eu gosto de pensar... É cruel, né? Eu gosto de pensar... Um é mais romântico, o outro é mais duro, assim, mais... Pronto, mas é bom acabou, também, Acabou. E pega lá o desenho... O unicórnio. Acabou. Eu achei bacana também. Foi embora. Mas essa era a versão dele, né? É a versão do Ridley Scott. Do filme, né?
Aí aquela versão, tanto que o Ridley Scott ficou pé da vida, nada contra o Iluminado, que ele devia gostar muito, deve gostar muito, mas quando ele viu, o que é isso aí? Acho que, poxa, obrigado por terem colocado essa cena eu não pensei nisso. Trazendo por isso pro que é muito histórico difícil. dele, né? Por isso que o Blade Runner, entre outros tantos filmes, né, é um exemplo de como é que cinema é um negócio complicado de fazer. Castanha Pop. Eu vejo muita gente falando recentemente, vamos pegar dos últimos 5 anos de corte do diretor, muito por conta ali do que o Zack Snyder fez, aquela campanha na Liga da Justiça, né? Release the Snyder Cut, que é a visão dele a respeito da Liga da Justiça. E muita gente começou a se questionar, corte do diretor? Corte, porque virou uma questão muito popular, esse assunto se tornou muito popular. Blade Runner teve 7 cortes. Vários filmes, né? Então, assim, muda o filme mesmo. Vários filmes têm esse problema. Se for analisar assim, na história do cinema, a regra é essa. Mexem. E a exceção é quando pega um diretor, enfim, um caso raríssimo, que o filme que está escrito é o que sai para o público, filmado. Tem muita alteração, mexem demais, refilmam. Eu acho complicadíssimo, vi um outro tema que pode ser abordado em outro momento, essa questão da aprovação popular de uma obra. Acho complicado. Lá nos Estados Unidos há muito tempo tem isso, tem as sessões teste, né? Aí se o público não entendeu nada, muda o filme. Inclusive Blade Runner teve isso também. Passou por sessões passou testes e aí achavam complicado. Vários filmes que eram 2h30, de repente ficaram menor, porque tiveram que tirar. Então, assim, a obra pensada, filmada, escrita, às vezes não é obra que nós, espectadores, temos acesso. E às vezes é por isso que tem problemas do filme, porque foi mexido demais. Se tira do diretor, uma questão até de contrato, ele sabe disso. No caso do Blade Runner foi o que aconteceu, só que como eu estava comentando com vocês antes, a gente não sabia disso na época. Com informações que foram chegando bem depois que chegou, das discussões, que a montagem não era mais dele, que o Harrison Ford foi chamado para fazer a narração com uma má vontade enorme. Em outras versões colocam para ficar mais parecido com o cinema noir mesmo, né? Não, na época é uma coisa curiosa isso, porque eu me lembro bem que o Harrison Ford fez a narração ao estilo do Humphrey Bogart. Né? Mas na verdade não foi nada disso, foi uma interpretação equivocada, acontece. Mas porque ele estava chateado mesmo de fazer a narração. Ele não queria mexer nisso. Publicamente ele dizia, essa narração tá ruim, agora funcionou. Ele pode ter feito com má vontade, mas funcionou dentro do contexto que tem. Então, gerou um corte. É difícil. O Blade Runner é um excelente exemplo. Assim como o 2001, talvez se fala muito isso na crítica cinematográfica, enfim. Talvez tenha sido o último grande filme que saiu do jeito que o diretor queria. O 2001, Kubrick, em 68, final dos anos 60, 68, tu pensa que o pessoal não chegou lá com ele, você tá doido de fazer uma... ele construiu a NASA fazer de novo, 10, né? 12 minutos de luz, de um início que ia ter quase 10, 12 minutos de uns macacos. Ele fincou o pé. Só que lá, estamos falando de 68. É porque os executivos, acionistas, né? não vão querer saber a visão do cara, eles vão perguntar o que é isso, né? Quem banca, né? Eles ficam loucos. E as sessões teste do 2001 foram terríveis para o Kubrick. E eu não sei até hoje, é um grande mistério. Quer dizer, claro, ele é talentoso, ele conseguiu, mas ele conseguiu fazer com que o filme saísse como ele queria. Hoje isso não é mais possível. É tanta gente, a assessoria de marketing da produtora, assessoria de marketing da distribuidora, mexe no roteiro, aí a obra inicial pensada não é exatamente a mesma. O que não quer dizer que vai ser ruim, às vezes é até bom também. Mas como é que eu vou vender 12 minutos de imagem sem som em 2022, 2023? Isso não existe mais, é verdade. Isso mudou, para o bem e para o mal. Agora, claro, eu estou falando das grandes produções, tá? Sim. De repente você tem uma produção independente, isso é possível. É possível. E o que eu chamo de independente? Um orçamento menor, o diretor de alguma forma tem toda a gerência, mas isso hoje é exceção. E o Blade Runner, até hoje, além da questão existencial, da mágica, da ficção científica, etc., ele é visto muito como um exemplo, né, polêmico de tanta indiferença. Você falou 7, não é isso? Versões, sim, 7 cortes. Que bagunça, né? Em certo sentido, eu gosto de todas, tudo bem. O cara pensa, nossa, quem é quem aqui, né? O cara vai... A última foi de 2007. Imagina o editor do filme, né, Brava? Imagina o editor. Não, o editor do filme deve ficar louco. O primeiro, depois o segundo. Tem uma historinha rápida, no final dos anos 90, que era quando chegou o DVD... o VHS estava acabando. Vocês pegaram o VHS, né? VHS. O DVD veio e estava se colocando... O que? DVD? VHS. Por sinal, uma observação. Eu tenho também alguns. Se colocou naquela época como uma alternativa de marketing, só porque para poder encaixar no que a gente está falando do Blade Runner aqui, os diretores poderiam fazer finais alternativos. Aí, claro que os grandes diretores da história do cinema vivos na época, de jeito nenhum.
a história minha começa assim, termina assim. É isso que eu quero que chegue pro público. Eu não vou criar o final que de repente o Romeu não morre mais. Imagina o Shakespeare, né? Muda a história. Seguinte, o Romeu não morre mais, a Julieta vai embora com o João e o Romeu... Aí é outro filme. Houve uma reação, mas no sentido comercial, que é o que eu acho que mais uma vez o Blade Runner conseguiu entrar nessa... Ele conseguiu depois, muito tempo depois, agradar. Porque se fosse hoje, iam mudar aquele final. Não ia ser a mesma coisa, entendeu? Não sei, porque eu vi a opinião do público, a maioria que conta. E aí sabe o que acaba acontecendo, gente? O artista não serve pra nada. Porque ele começa, dá o start num projeto, mas de repente ele tem a obrigação de agradar a maioria. Aí não é mais obra dele. Você já saiu, não é mais você. Por isso que o Blade Runner, se fosse ter um Blade Runner agora, vamos supor que amanhã o Warner dá uma doida. Ela quer refilmar o Blade Runner. Faz um remake do Blade Runner. Exatamente igual, assim, entendeu? Não é exatamente igual. Porque vai ter assessoria de marketing, de comunicação, dizendo que agora não pode ser assim. Você tem que ser mais replicantes para começar. Vamos fazer uma pesquisa. Aí vai aumentar. E tem que atirar mais. Tem que atirar mais, porque hoje em dia, como eu brinco muito com o chamado cinema violento hoje, né? É o que eu saiba. Uma bala mata você, né? Mas nos filmes tem que ser 150. Sim. Então o Blade Runner teria... Mas enfim, é difícil. Por isso que, voltando especificamente pro filme, ele consegue, depois de 40 anos, também ser uma espécie de referência a esse tipo de cinema caro, bem produzido, que foi uma fortuna, mas que conseguiu ter uma pegada autoral muito rara para esse tipo de filme. Que hoje eu acho... Claro, eventualmente existe sim. Não sou saudosista de dizer que... Não, ao contrário. Mas como a gente está falando de um filme que é uma referência também nesse sentido, eu acho que é bom a gente evidenciar isso. E por que ele acaba se tornando... A gente falou de muitos aspectos de qualidade, né? A gente exaltou muito a qualidade do filme, né? Ele se mantém ainda atual em vários sentidos até hoje. Mas eu tenho uma dúvida aqui que eu fico me perguntando. Se lá no começo ele não faz sucesso. Ele tinha uma ideia interessante, que é essa ideia de uma pegada mais existencialista, um futuro distópico, ok. Mas depois, a força do boca a boca, o poder da memória do público, revisitar a obra e entender, não, olha, tem uma nuance aqui a mais, tem uma coisa que eu não entendi. Coisas que vão debater, por exemplo, até se o Rick Deckard era ou não um replicante. Coisa que eu acho que é quando o filme brilha mais, quando ele nos brinda com essas dúvidas a respeito da própria vida. Então, eu acho isso muito louco, quanto você revisita uma obra, são 40 anos, e você vê, é boa. E aí, hoje ela ganha um status de clássico. Mas na época não é um sucesso comercial, eu acho uma história muito única. Tem um detalhe que é cinema, importante aí, tem um detalhe que é importante aí nos anos 80 pra cá, que foi o elemento do home video, né? Inicialmente o VHS, depois o DVD, etc, etc. Quando você tem a oportunidade de rever um filme, é uma chance que você tem de tentar entrar, né, naquela vibe ali que o filme tem, que às vezes você não entrou por alguma razão e tal. O Blade Runner, durante quase todos os anos 80, ele foi um filme que ficou ali restrito para uma parte da crítica que gostou muito, outra nem tanto. Não durou muito tempo nos cinemas, o público não sacou muito bem qual é o problema. Foi só no final dos anos 80. O que aconteceu no final dos anos 80? A chegada do VHS. Então as pessoas tinham um filme lá, pera lá, eu vi isso no cinema, ou pera, não vi na época, deixa eu ver. Foi quando teve aquelas classificações, que nem sei se ainda existe hoje, de filme cult, né? Não sei se ela ainda existe como naquela época. Aí o filme renasceu, não só o Blade Runner, outros, né? Acabaram renascendo, porque muita gente teve uma segunda oportunidade. Antigamente, gente, o filme quando entrava em cartaz, ele tinha uma vida útil de 2, 3 anos nos cinemas. Depois, bye. Sumia, né? A não ser, claro, as exceções, né? Os filmes da Disney, enfim, existiam exceções. Mas a regra geral é que era esse período. Bye Brasil. Você tem que esperar chegar na televisão. Não viu no cinema, viu na Olímpia, então agora espera. Aí você esperava 5. Eu vejo o pessoal agoniado quando passa uma semana com o episódio de uma série. Não vi! Não deu uma semana. Antigamente eram 6 anos. Antigamente, olha essa diferença. Antigamente eu te esperava forever and ever. Mas tudo bem, claro, melhorou bastante isso. Mas eu acho que esse elemento foi bom para todo mundo, nesse sentido. Blade Runner, entre outros grandes filmes que foram revisitados. Muita gente teve a chance de rever e talvez, né, ter uma outra interpretação do filme. E alguns de assistir pela primeira vez mesmo. Sensacional. Eu estava revendo Blade Runner, eu vi na época, mas muita gente não viu. E assim, pro cinema não voltou mais, então você ia ver aonde? Claro, Blade Runner, se bem que, no caso, quando ele voltou com essa cópia nova do diretor,
quase 10 anos depois, ele voltou para os cinemas. Aí ele teve uma pegada maior com o público. Mas o que eu acho que fez o filme mais conhecido, entre outros filmes, foi essa questão do home video. Primeiro em VHS, depois DVD e agora, né, em todos os O lance também, streaming. eu sempre gosto de falar aqui, professor, que quem assiste na televisão só quer assistir ao filme como assistiu na TV, né? Com a dublagem original, no caso... Deus me livre. Com a dublagem Eu não. original. Eu não gosto de dublado, não. Acho complicado. Isso rola discussão, se eu sabia, em grupos de WhatsApp. Tenho Você lembra medo. do De Volta Tenho pro medo. Futuro, né? Lembro, claro. O senhor sabia que existe uma discussão entre dublagem da BKS e a dublagem da Double Sound? Porque tem diferença mesmo, né? Tem. diferença. Eu vou confessar pra vocês, na época eu não gostava da dublagem da BKS, eu não gostava. Meu Deus. Quando eu assisti na Record, que foi que eu achei estranho, mas eu consegui, com a redublagem da Double Sound, eu achei melhor, digamos assim, o lance da escalação mesmo das vozes. Da BKS, quando passava na TV, eu olhava, passar com a dublagem da BKS. O texto, ele muda muito? Muda? Porque tem gente que faz assim uma Muda. tradução, uma adaptação quase nas coxas, Palavrão, né? Não então, fica palavrão, bom. então, é então, droga. é- Mas na verdade o cara não falou droga. Sim. tipo assim, tiras pra policial, tiras é o... Traseiro. Traseiro. Traseiro, É. Fora a interpretação mesmo, né? A dublagem brasileira, pra falar a verdade, é muito boa. Você tem uma tradição antiga. Agora nem tanto. Eu diria que a partir dos anos 2000 bagunçou isso. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas antigamente os dubladores eram profissionais. Sim. Dos anos 2000 pra cá, eles chamam celebridades, às vezes, pra dublar. O que não quer dizer que é ruim. Eu não tô dizendo que é necessariamente ruim, mas é diferente, entendeu? Uma pessoa que dedica o ano todo, tá trabalhando na técnica da dublagem, é alguém que chega porque é celebridade para poder ajudar no marketing do filme. Mas não é necessariamente ruim, mas é uma mudança que teve. Agora, o áudio original pra mim é fundamental. Ouvir o Deckard, sei lá. A voz do Harrison Ford, né? Aliás, tinha um dublador, que eu não me lembro dele agora, que dublava quase todos os filmes do Harrison Ford. Era o Júlio César, eu acho. Júlio César? Não lembro o nome dele, mas não era ruim, mas, entendeu? Dá um problema, assim, na hora de ouvir. Eu acho que eu tava conversando até contigo, Jackson, uma vez, que uma amiga nossa quem gostou. Quem dublou no Blade Runner o Harrison foi o Garcia Júnior. Eu gosto Mas quem muito da dublava mais dublagem. era o Júlio César. Eu que gosto era um muito da cara com uma dublagem voz pesada. do Blade Runner, eu gosto bastante. Mas uma vez a gente tava conversando, eu acho muito interessante no quesito da dublagem, da interpretação. Uma amiga nossa falou que gostava muito de um filme com o Timothée Chalamet. Eu acho que é Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que ficou bem, né, que ficou bem evidente Eu acho que eu dele. tenho esse filme lá em casa, da capa azul, né? Isso, eu gosto desse filme. E o Jackson, ele fez uma brincadeira. Ele falou, você viu dublado ou você viu legendado? Eu vi dublado. Então você não gosta do Timothée Chalamet, você gosta do dublador que fez isso. Você não conheceu o trabalho dele. E eu achei, olha, foi uma brincadeira e todo mundo riu, se divertiu, só que, bom, é interessante. É outra camada que a gente pode analisar, né? Tem gente que me interpreta mal quando eu falo, pensa que eu detono dublado. Não, eu assisto filmes dublados também, mas eu assisto pra caramba filmes de legendados dublagem. também. Assisto legendado também, porque eu gosto de ver, às vezes, como é que o ator teve a performance. Eu acho Mas que o é diferente mesmo. O original o dublagem é diferente. Enfim, nada contra a Nada dublagem. contra. Inclusive nos anos 40 e 50, o Walt Disney, o grande, né, o dono de tudo, ele dizia que a dublagem brasileira era a melhor dublagem dos filmes da Disney na época. Eu gosto E muito. realmente é da muito dublagem. boa. Só que a questão não é falar mal da dublagem, é que o original é melhor. É preferência, né? Ainda mais de alguns filmes que tem grandes atores, que tem aquele lance da pausa dramática. Ele para, o tom de voz. Você vai dublar o Anthony Hopkins, por exemplo. Pô, eu que fosse dublador, desculpe, do Anthony Hopkins, eu não dublo, não. Porque é muito difícil. É muito difícil. São atores que a dicção, sabe, a postura da voz, enfim. Acho Outro ator que é difícil de dublar também é o Hugh Grant. Ele fala muito pausadamente. Ele tem um sotaque muito acentuado. Um sotaque bem. Né? No caso do Blade Runner, nunca vi dublado. Eu gosto de pensar que o Alexandre Moreno tem um grande trabalho com o Adam Não, mas Sandler. esse não. Tem uma unanimidade. Ele é melhor que o Adam Sandler. Desculpe os fãs do Adam Sandler. Não tem condição. Você não gosta do Adam Sandler? Não. Nem eu. Professor, Sabe o Alexandre Moreno no podcast aqui. O Adam Sandler só tem um filme na carreira inteira dele que realmente é bom. O resto tudo eu colocaria assim numa gaveta com uma chave. Embriagados do Amor. Que é o Punch Drunk Love, que é do Paul Thomas Anderson,
que é um dos maiores diretores americanos em atividade. Ele deve estar com 50 e poucos anos. Sim, Paul Thomas Anderson. Todos os filmes do Paul Thomas Anderson são bons. Me lembro quando ele anunciou o projeto com o Ronald Anderson, eu falei assim, o que o estranho, Paul Thomas né? Anderson vai fazer com esse cara que nem ator é direito? Aí ele fez um ótimo trabalho. Eu acho que o Adam Sandler precisa de pegar bons diretores. Eu acho. Quando eu acho que ele tem um talento ali. ele mostra. Bem dirigido, ele mostra. Um papel, enfim. O lance é que ele Mas toma é uma muito à opinião frente daqueles particular, projetos dele, fica uma coisa assim meio... Pois é, pra quando a gente Ele tem, gosta, ele se assim, diverte. Eu acho que ele se diverte mais do que o público, não sei. Porque fazer a mesma coisa quase o tempo todo, eu acho que deve ser bom pra ele. Mas como ator, realmente vejo um Embriagados do Amor. Agora, vocês falaram uma coisa muito interessante, que é o quanto um diretor ele pode alterar, né? De extrair de um ator, extrair de uma obra. Sim. Eu não consigo ver hoje, né? Quando eu fui reassistir o Blade Runner, eu vi uns cortes duros, por exemplo, umas transições duras que o Ridley Scott faz, e o quanto esse peso, na verdade, faz parte da obra. É uma obra densa, é uma obra pesada, você tem que... aquela melancolia, inclusive, né, de eu estou vivo, eu sou eu, né, eu só tenho mais 4 anos, eu tenho mais 2 minutos, várias referências. Então o quanto a direção, né, do Ridley Scott, inclusive, imortaliza o Blade Runner. Talvez outro diretor fazendo esse trabalho, acho que de tão marcante que ficou, eu não consigo imaginar uma assinatura que não seja dele para esse filme. Só lembrando que claro, a direção do Ridley Scott, que ele é o maestro, né, o diretor sempre é o maestro da orquestra. Na direção de arte, a trilha sonora do Vangelis. Então, uma composição de gente talentosa ali no filme, porque não acontece toda hora. Para compor a narrativa, né? A composição, os cenários, a idealização da chuva caindo, da roupa, da cenografia. Porque um filme é feito de tantas situações, cenografia, direção de arte, trilha sonora, sonoplastia. Isso, para dar certo, às vezes não é só o diretor, mas o diretor é fundamental para que isso dê certo. Para coordenar trilha, tudo né? isso. A né? trilha é bem Muito difícil. sutil, a trilha é bem ok, né? Cada cena, É fantástica. Quando... Ela vive sem o filme. Na realidade, eu gosto muito de trilha sonora. Aliás, é uma correção que eu preciso me corrigir. Uma vez conversando com um amigo meu que trabalha em filmes, ele fala que não é trilha sonora que a gente tem que falar. É trilha musical. Trilha sonora é tudo. Todos os sons que tem no filme. Um ruído, uma batida. A música é trilha musical. Eu sempre tenho que me corrigir. Verdade, tem essa diferença mesmo, eu já ouvi dela. E no caso, o Vangelis foi convidado para fazer o do Blade Runner. Ele fez em 81 um grande sucesso que é a Carruagem de Fogo, né? Que é uma música que eu me lembro quando eu comprei, é uma música linda, mas ela toca tanto que ficou igual a Imagine do John Lennon, né? Já ouve. A música é linda. Pra quem não sabe, gente, pra quem não tá lembrado aí que o professor Marco Antônio acabou de falar, é aquela música que toca no Madagascar, quando o Marty contra o Alex. Ou toda vez que alguém ganha alguma coisa em competição. Coloca na edição, editor, pra gente ver aqui. Essa é a música. Ele foi convidado porque ele já fazia. Só um detalhe importante, só para compartilhar com quem nos ouvindo. Ele foi convidado para fazer essa trilha sonora do Blade Runner, primeiro porque ele tinha esse sucesso ali. Mas ele já tinha uma carreira de trilha sonora há mais de 10 anos ali. E ele já tinha trabalhado com o Ridley Scott em comerciais. O Ridley Scott era diretor publicitário. Ele foi pro cinema, que eu acho que é uma sequência natural da carreira de quem trabalha em publicidade, ainda mais na Europa, né? Enfim, nos Estados Unidos. No Brasil é mais um sonho, muitas vezes acontece, mas lá tem um mercado diferente. Tem um mercado. E o Ridley Scott conhecia porque ele tinha usado. O Vangelis começou a fazer muitas músicas instrumentais e ele pegava de vez em quando uma e colocava no publicidade. Então eles fizeram uma parceria que durou mais ou menos 1 ano e meio para fazer a trilha sonora do filme. Trilha musical, olha só. Trilha musical. E aí eles repetiram essa parceria 10 anos depois com 1492, A Conquista do Paraíso, que é um filme complicadíssimo de Ridley Scott, mal montado, aí é uma outra história, mas que a música também sobrevive. A música é memorável também. Sobrevive, mas eu acho que é uma característica da obra do Vangelis. Toda a trilha sonora dele, o filme precisa dela, mas ela não precisa do filme. Ela consegue ficar independente da... É autossuficiente. E ele, quando fez 25 anos do lançamento do filme, foi lançada uma edição tripla da trilha sonora, que era a versão que nós ouvimos, mais as versões adicionais, instrumentais e outra. Então, um detalhe curioso. O Vangelis era muito difícil. Ele faleceu agora, recentemente, faleceu agora em maio, 79 anos.
ele era muito duro na queda. No mercado com ele não chegava para pitar nada que ele brigava. Então ele não quis lançar a trilha sonora do Blade Runner na época, em 82. Ele simplesmente não quis. Não quero que lance. E todo mundo querendo, me lembro, cadê a trilha sonora? 2 anos depois, uma orquestra americana, não me recordo o nome dela agora, gravou, com autorização da gravadora, uma versão instrumental com orquestra. Mas ele só lançou 12 anos depois, quando tinha passado a febre, digamos assim. Danado, né? Podia ter ganho muito dinheiro naquela época. Mas ele não era preocupado com isso. Não era pelo dinheiro, né? Ele era pelo dinheiro. Viciado no trabalho dele mesmo. É impressionante. Uma longa história. Dá até um programa especial só desse senhor, Vangelis. É impressionante. Acho interessante. Colocou a ideia. Ele é muito bom. E olha, eu vou te contar uma coisa. Ele tem trilhas sonoras maravilhosas. Mas é claro, voltando, não querendo fugir do Blade Runner, é fundamental ter essa relação que tu falaste agora do diretor, com a direção de arte, fotografia. É um todo, né? É um todo que, olha, gente, é difícil dar certo. Castanha Pop! Eu me lembro a primeira vez que eu vi o filme, vou logo contar inclusive pra vocês a história de quando eu fui assistir o filme. Tava chovendo, olha, tava um clima de chuva em Belém do Pará. Assististe aonde? Aonde foi? Na minha casa, assisti em casa. O ambiente doméstico. Eu não lembro a primeira vez que assisti. Claro. Comecei a assistir ali, início é o filme Minha Mãe Adora Cinema, salve Dona Bianca. Ela passou assim por trás no sofá. Tá vendo Blade Runner, perguntando. Ela sabia. Eu tô vendo Blade Runner, um filme que eu acho que é interessante, todo mundo diz que é legal, né? Aí ela, vai chorar você. Que legal. Por quê? Porque eu vou chorar, um filme de ficção científica, Harrison Ford. Não, eu não vou chorar nesse filme. E o filme me levou aos prantos. Eu choro muito com o filme, porque o debate, mais uma vez, do que é vida. Né? Quando ele fecha dizendo que... Tava certo. Sim, minha mãe estava certa. Eu chorei bastante. E eu me lembro muito da primeira vez que eu vi a figura do Roy, do replicante, que é o líder ali da Revolução Replicante no filme. Hauer, né? Isso, é espetacular ele, ator holandês. Quando ele, uma das primeiras vezes que ele aparece, assim, já num sentido mais superior, é naquele apartamento, naquele prédio. Qual é o engenheiro genético? O Sebastian, né? Sebastian, naquele prédio que ele tá chegando, tá tudo escuro, a chuva maravilhosa atrás, e ele vem andando devagarzinho, vem um relâmpago, e ele vai chegando perto para abrir a porta. Que espetáculo é esse? Um filme hoje em dia não demoraria tanto tempo para mostrar um caboclo abrindo a porta. O lance que é a diferença. Tu fica assistindo o Roy entrando ali nas dependências do prédio, e o olhar desse ator, do Rutger Hauer, né? É uma coisa assim que te puxa também. Ele tem um olhar assim, eu acho, muito poderoso, o jeito que quando ele interpreta. E o personagem dele exige muito poder, né? Ele foi um ator que ele não passou por audiência para poder... Ele foi convidado. Ele foi convidado a fazer o filme. Eu acho que foi uma escolha muito sábia, porque o personagem dele, eu acredito que é o mais interessante da obra. Eu gosto muito desse personagem dele. Não sei dizer se é o mais interessante, mas eu gosto do personagem dele. Eu me interesso muito quando ele encontra o seu criador. Tem um momento tão... Eu acho um momento tão belo e tão triste quando ele encontra o Tyrell, que é o homem da empresa que projetou, né? O deus dele. É o Deus, é o Criador. É o Criador. Então, ele fala, né? Criador e criatura. Criador e criatura. A criatura, ele volta ao seu Deus e fala, me dê um pouco mais de vida. E não tem, né? Não tenho, eu não posso lhe entregar isso, então morra. E mais uma vez ele mata, it's time to die, é hora de morrer. E ele o cega primeiro. É um traço dos replicantes, sempre no filme, né? Mostrar os olhos. Os olhos sempre tem um traço do replicante a mais. Os olhos são a janela da alma. Replicantes têm ou não têm alma, então eles sempre matam primeiro pelos olhos. Os olhos. Eu acho isso de uma sutileza. E se tu for analisar, tu falaste agora a respeito do ritmo do filme, enfim, é uma questão também muito discutida hoje, né, dessa prática na qual parece que o ritmo ele é mais importante do que a história. Pelo menos uns 20 anos essa questão está sendo muito discutida no cinema. Mas no início dos anos 80 ainda se pensava muito da prioridade da história. O ritmo era importante, sempre é importante, claro. Mas o Blade Runner não dá para ser contado como se fosse um filme da Marvel. Entendeu? Diferente. É uma outra história, é uma outra questão. E aí vem aquilo que a gente estava conversando. História, né? Você escolhe o ritmo para a história. Sim, mas hoje, Blade Runner, como nós estávamos conversando, o Blade Runner refilmagem hoje não seria aquilo. Sim.
Eu posso quase que te afirmar, é polêmico, claro, que existe uma ditadura do ritmo hoje. Entendeu? Se em 5 minutos não acontecer 1 milhão de coisas, o público boceja. Principalmente o povo com menos de 30 anos. São pesquisas que se fazem. Isso é muito preocupante, porque, enfim, não sei. A gente vê isso em alguns portais de notícia. É muito sério isso. Né? A gente até brincou. Reduzimos o texto muito para as pessoas prestarem atenção. A gente até brincou. Tempos estranhos onde a pressa o ritmo é mais importante do que o conteúdo, não sei. A gente reassistiu, professor, o Aracnofobia, de 1990. Aracnofobia. Eu sempre vi no gostei... cinema. Loucura. Assim. Eu sempre gostei desse filme. Os meninos, não tem medo, também. Não tem medo de aranha? Não, assim, medo de ver, não. Se aparecer pular uma aqui, eu pulo também. Geneticamente é quase impossível você não... A Jamile ainda não tinha assistido, ela assistiu e gostou. E a gente brincou, como seria uma refilmagem de Aracnofobia hoje em dia? Puro CGI. Aí eu falei, não, era CGI e aranha matando a cada 2, 3 minutos, aranha matando alguém morrendo. Aí não funcionaria, a gente também acha que não. Eu acho preocupante, sabe? Assim, o Blade Runner 2022 hoje sofreria de um mal que de 40 anos atrás. Claro, é diferente, não tem como repetir. Mas não é essa questão de repetir, é questão de concepção mesmo, estética. Algumas sequências do filme seriam rapidolo, né? Aquela final lá que o Deckard, né, salva ele, puxa ele para ele não cair. Aquilo ali tudo hoje seria 30 segundos. Talvez tivesse até um confronto direto entre eles mesmo, assim, bem mesmo. Não, hoje teria uma porrada. Eu acho que não ia ter a questão do gato e rato. Eu acho que não ia ter. Acho que talvez tivesse com violência, com mais violência. Uma coisa mais gráfica, né? Mas eu não quero dar a entender, para quem está nos ouvindo, de que isso necessariamente é ruim. Eu acho que depende, né? Se você contar uma boa história... Mas é preocupante quando há uma inversão no processo, né? Eu acho que o Blade Runner, entre outros filmes dos anos 80, mesmo dos anos 90, enfim, até hoje tem. Eu acho que a gente tem que valorizar esses filmes que têm uma outra perspectiva de cinema. Também é um outro tema para vocês aí, né? Filme é produto ou é expressão artística, né? Entendeu? Então, quando você pensa, no início dos anos 80, mesmo com uma grande produtora como a Warner, claro que ela produziu o Blade Runner para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que está errado. Isso é outra questão. Mas permitiu que um diretor fizesse o que foi possível para ser um grande filme, deu as condições. Hoje, talvez, se o Ridley Scott estivesse fazendo hoje, olha, demite esse diretor, que ele está demorando muito. E os filmes dele, assim, é muito devagar. Eu acho que o Blade Runner sobreviveu ao tempo. O Blade Runner, entre outros grandes clássicos dos anos 80, 70, 90, enfim... Porque eles vão além dessa questão do ritmo, entendeu? Eles vão além. Eu acho que esses filmes... a maioria desses filmes que dão uma prioridade ao ritmo e não à história... ficam muito datados ali. São filmes que ficam presos ao ano que eles foram feitos. Passa 30 anos, parece que não aconteceu nada. O Blade Runner é até uma pergunta que a gente pode até fazer isso agora, né? Por que ele durou tanto tempo? Porque 40 anos depois estamos falando de Blade Runner. É o conceito de um clássico, né? Ele tem um assunto que é atemporal. Pela questão do assunto, do conteúdo, do modo como ele foi contado. Se for só pelos efeitos especiais, o pessoal chegar e dizer, não, tá tudo atrasado, já tá tudo superado. Mas no filme não é só os efeitos especiais, né? Os efeitos especiais eu acho muito bons até hoje. Sim, aquele lance da pintura com o cenário real. Mas são superados hoje, tecnicamente falando. Sim. Mas não pode ser analisado. Uma outra questão mas até séria. Hoje ainda são o pessoal compara. Como é que eu posso comparar o CGI hoje de 2022 com um filme de 50 anos? Eu acho isso muito errado de você fazer. Isso é uma bobagem. E acredite, tem gente que adora fazer essas comparações ridículas, que eu pego muita corda. É difícil. Sabe por quê? O filme é fruto do seu tempo. Não é legal você fazer esse tipo de comparação. E você fez o melhor dentro do orçamento que você tinha, das condições tecnológicas da época. Aí as pessoas querem pegar certos filmes e cancelar porque envelheceram. Vê se envelheceu o conteúdo, vê se não envelheceu a abordagem. Blade Runner não aconteceu isso. Blade Runner isso não aconteceu. 2001, Odisseia no Espaço, que muita gente não gosta, enfim, isso é uma outra questão. Ele ainda é uma grande referência. E é muito raro alguém chegar e dizer assim, não, os efeitos especiais de 2001 envelheceram. Provavelmente envelheceram, mas o filme não vive em torno dos efeitos especiais. 2001 o tema do filme é outro. Ainda acho muito bom também. O tema do filme 2001 é outro. Os efeitos especiais, nesse sentido, até afirma uma premissa minha. O efeito especial é acessório. Ele não é o principal de um filme. Se o filme vive apenas de efeitos especiais, então nós temos um problema aí. Porque o efeito especial ele é temporal. O Senhor dos Anéis, que tem 20 anos, a maioria dos efeitos especiais estão ultrapassados. Mas o filme ficou ruim por causa disso? Não. Então, vários filmes, e o Blade Runner talvez tenha, desse período do início dos anos 80, ainda mais nesse gênero muito difícil, que é a ficção científica, porque exige muito recurso. Isso. Eu acho que talvez tenha sido um dos poucos, você pode olhar para trás.
Vamos olhar um pouquinho mais para trás. Por que o Blade Runner foi realizado? Entre outras razões. Porque o Guerra nas Estrelas estourou em 77. E ficção científica é um gênero que nunca foi importante para o cinema do ponto de vista comercial. O 2001 é importante no sentido temático, estético. E o próprio 2001 não foi bem. Não botava crédito, inclusive, que ia dar certo. Ninguém achava. O Kubrick acabou minha carreira. Depois o filme foi, enfim... Foi ganhando essa importância com o tempo. Né? Então, assim, a ficção científica nunca foi algo sério para a grande maioria das produções, dos produtores. Aí veio Guerra nas Estrelas, que dá uma virada. Aí vários filmes foram feitos, 77, 78, 79, 10, 30, 50. E nessa onda, felizmente, veio alguns filmes que, e nessa onda veio o Blade Runner. Talvez, não sei se eu posso afirmar, mas o Blade Runner não existiria sem o Guerra nas Estrelas, sem o sucesso do Guerra nas Estrelas. Acredito que sim. Porque senão ninguém teria investido, não me lembro agora qual foi o valor do investimento do Blade Runner 80, não lembro agora. Tá aqui, ó. Deve estar aí, né? Ninguém teria aplicado, vê aí, por favor. Tá aqui, tá aqui. Orçamento, 28 milhões. Pois é. Na época ele rendeu só 33, né? Se o Guerra nas Estrelas não estoura, ninguém teria arriscado. Porque tudo é uma questão de contexto. Agora, ele sobreviveu, assim como o Guerra nas Estrelas sobreviveu, porque ele vai além dos efeitos. Essa é a minha opinião. Pelo menos uma vez ao ano tem que assistir Blade Runner. Não, o próprio Guerra nas Estrelas eu acho que é genial também. Depois virou uma bagunça, mas enfim. Depois veio o próprio Exterminador do Futuro, né? Depois virou uma bagunça. Exterminador do Futuro, eu acho muito interessante. Exterminador do Futuro, apesar, claro, os efeitos eles vão envelhecer com o tempo, mas a história não. A história do primeiro Exterminador também é outro que eu gosto de assistir pelo menos uma vez ao ano. Eu assisti. Do primeirão, né? Isso, eu assisti, eu acho, essa semana. Tem uma ótima ideia. O filme sobrevive porque tem uma boa ideia. Uma boa ideia, eu adoro aquele filme. Os efeitos. Porque a história é boa. A história é boa. No final é isso, a gente só quer uma história boa. Genial e aquele endoesqueleto de metal, para mim, tá valendo até hoje. Quando dá um close nele, ele fica se mexendo. Eu acho que tá valendo até hoje. Claro, e eu, mesmo revendo o filme... Pode parecer tosco hoje, mas não era na época. Na época era maravilhoso. Eu contei essa história... Não era na época. Não era na época. Eu contei essa história recentemente de que eu fui assistir, eu acho que não tem nem um mês, 2 meses que eu fui assistir o primeiro Star Wars de novo. Gosto muito da primeira trilogia de Star Wars, acho muito boa. Também. Quando terminou o primeiro filme, eu levantei, bati palma, tava no sofá de casa, bati palma e falei, é isso aí, muito bom. E agora quando o senhor fala... Né, de que o efeito especial acaba tomando mais conta do que a história, do que o ritmo, a nova trilogia, a nova franquia de Star Wars completamente apoiada em efeito especial. Parece que não veio daquilo. Muito difícil. Que isso, gente? Vamos prestar atenção em outras coisas. Eu entendo o George Lucas, vendeu tudo, ele tá certo. Vendeu muito. Vendeu, mas eu acho que ele não vê esses filmes. Eu acho que ele olha pra conta bancária dele e os filmes ele não olha, não. Eu também acho que não. Virou uma bagunça. Agora tem a série de não sei o que, virou uma exclamação. Desculpe quem gosta, eu respeito a opinião de todos. Você desvirtua, tá questão de arte mesmo. Virou uma bagunça. Total. Eu nunca fui a favor, eu não digo assim, não tem que ter, mas eu nunca fui a favor também de gerar muitos subprodutos assim em cima de um mesmo... De um outro. Disney. Exato. Disney. Aí vocês entendem a minha revolta com essa empresa, né, agora. Engraçado, o Blade Runner, ele Ela gosta de Disney, né? Eu entendo, mas... Atualmente o Blade Runner, ele tem outros subprodutos também. Ganhou anime... vai virar uma série, né, no futuro. Espero que boa. Com produção do Ridley Scott. É sempre bem-vindo, né? Mas sim, comedido, né? Série pela Amazon, inclusive. Então, o investimento vai ser bom. Ganhou uma série em quadrinhos. Então, assim, eu acredito que ele consegue, essa ideia dele consegue perpassar outras mídias, talvez de uma maneira não tão bruta, comercial como outras, mas consegue durar e consegue fazer questionamentos. Castanha Pop! Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui no podcast e pro ouvinte também, que eu acredito, para mim, foi a maior sacada do filme, voltando ao Blade Runner, é quando eu duvido que o Rick Deckard é humano. Quando eu acredito que ele é um replicante. Quando ele mesmo começa a pensar que ele é um replicante. E o filme, ele dá indícios que sim, mas ele não afirma pra você. E mais uma vez eu volto. É uma sutileza, que isso não é dito assim, palavra por palavra. Você entende, eu acho isso bacana. Eu te confesso que eu fiquei com essa dúvida também. Apesar dele não demonstrar ter, digamos, a mesma força que os replicantes, eu fiquei com essa dúvida. De que, será que o Deckard também não é replicante, não sabe? O filme não deixa claro se é ou não, né? Mas qual versão você tá falando? Eu tô falando da versão final, de 2007.
Que eu fiquei com essa dúvida. Outras versões exploram menos. Exatamente. Aí foi por causa de 2007. A primeira, então, quase nada. Eu fiquei com essa dúvida. Primeira, quase nada. Será que eu pensei na cena final que ele vai embora, vê o unicórnio e vai embora com ela só no elevador? Será que o Deckard é um replicante, não é um ser humano? Porque ele começa a pensar se as memórias podem ser implantadas em qualquer corpo artificial. Seria, né? Quem garante que ele não Como é, ele né? sabe que eu sonhei com isso, eu não falei com ninguém. Exatamente, o cara fala com ele, né? E é um unicórnio de alumínio. É um unicórnio de alumínio. Metálico. Metálico, é. Papel metálico. Na primeira versão não tinha a cena do unicórnio. Não tinha A cena do unicórnio foi colocada depois. Não tinha dica nenhuma. Não tinha nenhuma dica, quase nada. Esse aí a gente já fica, mas não, ele era humano, né? Mas Ela sim. Ela era, ficou claro. Claramente, mas ele não necessariamente. Eu acho bacana isso. É interessante a questão dele ter a facilidade de exterminar os replicantes, mas se ele for um deles, ele tá exterminando a própria espécie dele. Aí fica toda aquela questão filosófica. É mais uma crítica de que ele foi utilizado pelo governo para poder fazer esse tipo de coisa. Ele tem facilidade de exterminar. Quem garante que ele não seja um feito para exterminar? Ele tem facilidade, mas ele tem um detalhe, ele não gosta. Não gosta, ele faz... Quando ele Pergunta pra ele, né? Você gosta de fazer isso? Ela pergunta, se não me engano. Ela pergunta, quando ele termina, quando ele faz um serviço, sempre assim... só faltam mais 3. Não, faltam mais 4. Mais 4. Aí o cara corrige, mais 4. E essa dúvida existencial, no 2049, do Blade Runner 2049, fica mais clara do personagem do... né? Que não é o Deckard. Ryan Gosling, né? É um outro. Do Ryan Gosling. Fica muito... Desde o início, aliás, né? E é por isso que eu acho que... Bom... Acho que a grande sacada do Blade Runner, por causa disso, acho que vai levar pra outras mídias, pra outros filmes isso também. Mas esse 2049, que é um ótimo filme, que foi, na minha opinião, muito mal avaliado, Denis Villeneuve, o mesmo diretor. Porque o Denis Villeneuve não é um funcionário. Ele não é um funcionário. Esse aí eu vou roubar e citar uma coisa que eu cito muito em sala de aula. O Paulo Autran, talvez o maior ator do Brasil de todos os tempos, do teatro, cinema e televisão, já faleceu. Tive o prazer de ver o Paulo Autran 3 vezes no teatro e até hoje não me esqueço. Ele, com toda a propriedade dele, ele falava que existe atores e existe funcionários. Atores interpretam, funcionários decoram fala. O cinema tem a mesma coisa. Tem funcionários. As pessoas são pagas para fazer um filme, tá aqui o roteiro, a produção é essa. Ele vai lá e filma. Mas ele não coloca muita coisa além disso. O Denis Villeneuve é um cineasta, ele não é apenas um diretor. Então o Blade Runner 2049 é um filme, graças a Deus, que não é escravo do ritmo. Ele não tem pressa nenhuma de ter que em 5 minutos ter 10 pessoas mortas. Por isso o filme não fez sucesso. Mas é um risco que ele correu, a produtora deixou, mas não vai deixar de novo, né? Parece que se tiver um outro Blade Runner não vai ser ele, porque para lá, gastamos tanto dinheiro, o filme não teve resposta. Esse é o grande desafio dos artistas que fazem cinema, teatro. O cinema é mais complicado porque o cinema precisa de alguém que banque, né? Então eu acho que essa questão do personagem do filme do Denis Villeneuve aparece mais claramente que ele, na realidade ele deseja não ser um replicante, né? O personagem Ryan Gosling, né? Ele fica até o último momento achando que ele é o menino, né? Aí ele descobre que quando a sequência que ele descobre que não é, inclusive nem é um grande ator, o Ryan, ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Ele funciona. Eu acho ele que é um bom ator. também. Ele não é um ator ruim não, mas dizer que ele é um grande ator, acho que, enfim, não sei. É outra história, eu acho né? ele ok também. Então ele dá bem conta desse momento. A versão do Blade Runner que nós tínhamos do diretor, que foi 89, é isso? 89? Acho que 92. Fica mais claro as dúvidas do Deckard sobre que ele é ou não. A de 82... Agora, claro, você pode rever 82. Não, essa cena dá a entender. Mas na época não dava, não era muito claro. E eu acho que é uma das riquezas do filme. Essa situação dele achar que ele não é quem ele pensa que ele é. E é por isso que, de alguma forma, ele se aproxima da Rachel, né? Sim. Também por isso, né? Também. E acaba levando isso pro telespectador, né? Quando a gente vê a tecnologia cada vez mais avançada, no qual a gente já terceiriza a nossa memória. Nossa memória já foi pro smartphone. Daqui a pouco, Terrível isso. né? O que eu sou? Eu acho esse questionamento sensacional. Né? Eu só tenho mais 4 anos, mas esse já é meu segundo corpo. E se o Rick Deckard for de fato um replicante que foi colocado na rua ali, naquele momento, com as memórias de um Blade Runner, com as memórias de um caçador de androide. E existe até, eu trouxe aqui pra gente, como de costume, um artigo que tem o título A Relação do Homem-Máquina nas Obras Cinematográficas de Blade Runner, que
A autora, inclusive, traz, né, que alguns filósofos até dizem que, para que não nos tornemos obsoletos, devemos usar a engenharia genética para que consigamos nos equiparar com os androides, robôs, aquele uso excessivo da tecnologia, que condiz exatamente com o que tu está colocando. E todos os outros artigos que eu fui pesquisando a respeito disso, a influência de Blade Runner dentro da universidade, eles trazem essa relação do homem e máquina. Tem uma aqui, Blade Runner, o Caçador de Androides, as narrativas do pós-humanidade no gênero da ficção científica, da Gabriela Souto. E tem também uma análise da paisagem urbana futurista. Eu achei sensacional porque casa com a geografia, que foi o que eu consegui analisar de primeira no filme. Como tu colocou, tive dificuldade em entender e tal, pegar desde o começo a narrativa do filme. Eu já fui nessa parte mais da urbanização. E ela fala com excelência sobre isso. Sobre a questão da representação de uma possibilidade futura para o ano de 2019, como a gente bem colocou. Imagina, um filme de 2h30 quase, né? Falar tantas possibilidades, né? Que às vezes não foram nem pensadas necessariamente, né, no roteiro. Na realidade, a obra é aberta. Quando ela sai dali, ela é de todo mundo. Só aconteceu, né? E ela permite que você faça várias conexões. Eu gosto muito disso, de fazer relações com os filmes, às vezes, de uma outra área de estudos, filosofia, sociologia. Adoro, acho sensacional. Tem muita gente escrevendo coisas. O Blade Runner, então, tem muitos artigos. Muito material. Tem desde críticas de cinema, que vem um viés mais cinematográfico mesmo, mas tem aqueles também que fazem traz a filosofia, de repente faz a questão da tecnologia. Eu acho ótimo isso tudo. Isso, na realidade, engrandece o cinema. Eu só lamento, eu tenho sido testemunha eventualmente disso, que esse pensamento mais elaborado tem sido muito mal interpretado. Eu já ouvi coisas que, tipo assim, quem elabora muito o pensamento de um filme, seja crítico ou não, é elitista. Eu acho estranho ouvir isso, sabe? Eu tenho ouvido umas coisas estranhas nos últimos anos que eu não entendo. Eu, particularmente, escrevo sobre cinema há muito tempo, mas para escrever sobre cinema eu li tanto. E eu costumo dizer que quando você escreve alguma coisa, é o caso de vocês aqui agora no podcast, a gente está fazendo isso aqui por quê? Porque a gente gosta de cinema, né? Senão não estaremos aqui. Quando eu vejo pessoas criticarem alguém que faz um pensamento mais elaborado, seja do Blade Runner, seja de Top Gun, Maverick, o que for. Não, isso aí é elitismo, porque ele sabe o que ele está falando, a gente não. Mas se a pessoa está compartilhando o que ela sabe, pode ser chamado de elitismo, né? Ao contrário. Verdade. Mas eu acho que aí vem um mecanismo de defesa de você não querer se aprofundar nas coisas. Aí, como você não admite isso, claro que eu não estou querendo ser genérico, eu acho que é uma questão particular de cada um. Como você não quer elaborar melhor as coisas, você critica quem faz. Essa é uma questão muito século XXI. Eu não faço isso. Então, já que tu fazes, eu vou te detonar. Porque tá errado. Isso é elitismo. O cinema não é para ser levado a sério. Aí eu pego assim, cara, eu como crítico, como amante, o que quiser me chamar, se não fosse esses pensamentos, essas escritas, eu não entenderia muitos filmes. Eu ficaria no que a gente pode chamar de senso comum. É o raso, né? É o senso comum, que é baseado só naquilo que eu sei. Até parece que a gente sabe tudo, a gente não sabe quase nada. Aí vem alguém que sabe, opa, com licença, como é que é? Deixa eu ver isso aqui. Blade Runner, na relação da semiótica do século. Eu quero ler, eu não entendo nada disso. Mas alguém está compartilhando comigo esse pensamento. Eu vejo, às vezes, uma negação desse pensamento mais elaborado. Claro, estou pegando o Blade Runner como exemplo, mas eu vejo várias coisas. O Top Gun, quando foi lançado nos anos 80, foi visto por muitos críticos e pensadores como uma grande propaganda da Marinha Americana. Muita gente não gosta nem de ouvir falar disso. Não, o filme não tem essa pegada. Tem. Mas você pode discordar. Mas alguém pensou que tem. Esse também. Esse novo também. Mas você pode discordar. É um direito que nós temos como espectadores. Agora você, entendeu? Condenar um pensamento mais elaborado sobre os filmes me parece um pouco desanimador, porque hoje nós temos a internet que nos dá a possibilidade de ter acesso a milhões de coisas. Aí não, isso aqui é sobre... Está elaborando demais. Não quero. É elitista. Tá fazendo você quer deixar uma... Fazendo tempestade no copo d'água. E às vezes não é isso. Ele tá você te quer deixar uma direção mais elaborar. absoluta, né? Do que você deve comentar ou não. Uma coisa assim meio... Sair do senso comum, gente, é sair da zona de conforto.
você sai pro senso mais crítico, mais exigente, exige que você... Poxa, olha só, tem esse pensamento aqui do... Eu já li críticas negativas contra o Blade Runner. Eu não concordei com quase nenhuma. Mas eu acho legal... Mas é importante ler também sobre esse tipo de conteúdo. Porque você... É o oposto, né? E te faz crescer, o contraponto te faz crescer, faz evoluir. Boa ideia, você mas eu não passa a concordo. conhecer, né? O que o colega pensa a respeito, o que ele achou negativo ou não. Que às vezes você também nem perceba, né? Ou não concorde. Tem esse lance de discordar, que é normal, né? E olha o que tem de gente escrevendo sobre cinema, sobre todos os aspectos. Você vai no Google acadêmico, você vai em... É maravilhoso. Aí eu fico pensando que então, uma boa parte das pessoas hoje não vão querer ler isso, porque acha que é elitismo, de repente você... É um pouco contraditório, o cara né? tá compartilhando. Eu fico tão feliz. Olha, a minha geração, eu assistia muitos filmes, claro, mas tinha críticos de cinema aqui em Belém. A crítica de cinema em Belém é uma das mais ativas do Brasil. Tinha o Dr. Pedro Veriana Luzia, Miranda Alves, enfim, um casal de críticos que estão nativa ainda um pouquinho hoje, não nos jornais. Mas eles saía de um filme do Bergman, por exemplo, Ingmar Bergman, que é um baita diretor sueco. Eu saía com muitas dúvidas. Eu não sei se eu entendi bem esse filme. Aí no dia seguinte está uma crítica dele. Agora eu vou rever o filme, porque eu acho que eu não entendi essa parte. Agora eu vou prestar atenção em outra... assim, né? Eles prestaram atenção. Né? Aí que vem o senso crítico daqueles que se dedicam tanto pro cinema, teatro, literatura. São pessoas que se dedicaram a estudar. Artes, né, como um todo. Se dedicaram a estudar e estão ali querendo compartilhar isso com quem? Com a gente, né? Aí eu vou chamar essa galera de... Entendeu? Não estão falando pra si mesmo, né? Se fosse escrever, guardar na gaveta, aí o cara tá, né? Mas ele tá compartilhando. E às vezes isso tem que ser louvado, tem que ser evidenciado. Eu acho que o Blade Runner, para uma nova geração aí, ela, pelo menos nos últimos 20 anos, com DVD, não, principalmente com Blu-ray, no caso, né? Eu acho que redescobriu, eu tenho outras leituras, tenho outras possibilidades de leitura, algumas que a gente falou aqui, outras milhares que estão por aí, e que tornam o filme cada vez mais forte. E que vem... mais forte. Veio 40 e devem vir daqui mais a 40. Se a gente estiver por aqui, né, daqui a 40 anos, a gente vai estar falando dos 80 anos do Blade Runner. A gente vem e faz um podcast falando sobre Deus isso quiser, também. Né? Que a gente vai fazer no espaço, né? Não sei. Quem sabe, né? Quem sabe? Então acho que é isso que torna a arte, o cinema, no caso, particularmente, uma coisa muito imortal, porque sempre vai ter alguém com uma nova perspectiva. O que eu estava lendo outro dia, meu Deus, uma coisa... eu estava lendo um texto, só para complementar... de um filme do Stanley Kubrick, que fez agora aniversário, que é o De Olhos Bem Fechados. E esse professor ele lançou um livro sobre o desejo na obra do Stanley Kubrick. O desejo na obra. Eu fiquei, eu só adoro o Stanley Kubrick. Comprei esse livro. Eu estava lendo a parte do De Olhos Bem Fechados. Ele fez umas observações que eu fiquei assim, não é possível que eu não percebi isso. Não é possível que eu não percebi isso. Eu fui rever o filme. Tá lá o que ele estava falando. Casa, né? Você tá olhando assim, meu Tá lá Deus. o que ele falou sobre a questão que o De Olhos Bem Fechados é um filme sob a perspectiva do olhar dos personagens. Então eu não vou dizer tudo aqui, que senão deve tomar mais tempo. Então tudo que ele pega cenas e mostra, aí você pega, deixa eu rever isso. Eu jamais teria condições de avaliar o filme desse modo, do ponto de vista do desejo, como esse professor fez e gentilmente compartilhou num livro pra gente. Eu vou dizer que ele é um elitista. Que ele é um... Eu vou agradecer, vou achar o e-mail dele, professor, muito obrigado, porque é um filme que eu conheço desde 99, sou apaixonado pelo filme, acho extraordinário, mas essa visão eu não tinha. Agora eu tenho. E quem sabe um dia a gente fala sobre ele aqui. Bom, mas como o senhor falou, a narrativa cada vez mais acelerada, tudo muito rápido, eu não quero mais me aprofundar, eu tenho medo de compromisso, eu tenho medo de relação. E o De Olhos Bem Fechados é um filme assim que tu também tem que imergir nele, que é um filme também que é muito detalhista nesse sentido de trama. Muito, se a gente não prestar atenção, passa batido. Principalmente sobre alguns aspectos. De Olhos Bem Fechados, Jackson, é de quem mesmo? Stanley Kubrick. Não só porque eu gosto de ouvir esse nome. Esse rapaz é muito bom, o Kubrick é maravilhoso. Esse rapaz é muito bom. Você tem o dom, meu amigo. Você tem o dom. Deixa disso. Tem. Quando ele faleceu foi uma tristeza. O mundo do cinema ficou assim, um dos últimos grandes diretores que faleceu. Inclusive, eu acho que De Olhos Bem Fechados foi o último filme dele. Foi. O último filme. Ele passou o filme numa quinta-feira e morreu no sábado. Pois é. Foi bem... Coisas da vida. Mas é um belo trabalho. E principalmente, o Kubrick, inclusive, tem uma frase bacana isso. Eu não vou ser literal no que ele falou, mas ele fala o seguinte: a ideia de que você assiste o filme apenas uma vez limita a percepção do que um filme é, só entretenimento. Um filme merece ser visto mais de uma vez. Para você ter a ideia do todo. E isso acontece muito. Os grandes clássicos, como o Blade Runner,
quanto mais você assiste, mais você percebe, tem mais uma coisa aqui que eu não percebi. Nuances, né? Tem as nuances que às vezes... Sempre tem uma coisa. Numa sessão de cinema, você está namorando, você está com a namorada, você está com pressa, uma série de fatores. Você não presta 100% de atenção. Quando você consegue chegar nesse ponto de insistir numa obra, assistir uma, duas... É o caso mesmo do 2001. Eu vi muito novo, não entendi, mas eu fiquei com aquela curiosidade. Eu não entendi bem, que história é essa? O 2001 também eu assisti assim... Que é normal. É normal. É difícil. É difícil. Vezes, mas o grande detalhe... Ainda tô tentando ainda. Olha, eu como professor falo muito isso com os alunos. Eu sempre falo com os alunos assim, uma coisa, gente. Se da minha aula não levarem nada, levem pelo menos uma coisa. Uma palavrinha, curiosidade. A gente tem que ter curiosidade. Eu não entendi nada. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver de novo. O que se faz quando não se entende hoje? Se abandona. Não gostei porque não entendi nada. Não, mas não faz o inverso. Eu não gostei, não entendi nada, vírgula, mas eu quero... Que história é essa aqui? O 2001 comigo foi assim, só que numa época bem diferente de hoje, não tinha internet, eu procurava críticas de cinema. Deixa eu ver, não estou entendendo aquele lance do monolito, o que é aquele final, etc. Vários filmes são assim. Aí eu crítica cinematográfico, quem escreve, enfim, quem for, a parte acadêmica ou não, estão ali dando uma luz para você. Aí, claro, você a partir daqui você tem a sua própria percepção. Mas às vezes a gente precisa de ajuda, porque tem uma frase bacana também. Eu não sei o que eu não sei. Perfeito. Eu não sei o que eu não sei. Num filme, por exemplo, que fala sobre... Qual é o problema, né? Eu não sou obrigado a saber, mas um artista tá lá. Ninguém é obrigado a saber, mas de repente a obra de arte pode chegar e dizer assim, olha, tá aqui, te vira aí, ó. De repente vai lá. Investiga isso daqui que você pode chegar a algum lugar. Eu acho isso legal. Isso é lindo. As obras que te desafiam, eu acho sensacional. Quando eu vi Akira a primeira vez, eu falei, eu acho que eu não entendi. Vamos mais uma vez. Eu não entendi até hoje ainda, Akira. Tem que reassistir várias vezes. Gosto cada vez mais de Akira, cada vez que eu reassisto ele. Mas é isso, obras que te desafiam, é bacana. Gente, zona de conforto, como o próprio nome diz, é um conforto. A gente não fica ali daquela de sempre. O senso comum nos impede de, às vezes, entender os grandes artistas de vanguarda. Entendeu? Aqueles que já tá em 2022, nós estamos em 2022, eles estão em 2050. Entendeu? No certo sentido de percepção. Eles não estão mais aqui. De uma proposta estética para cinema, para música. Enfim, tem hoje. Eu não sou saudosista, não. Tem gente fazendo isso hoje mas não está na mídia, não está no top 10 de nenhum lugar. Então a gente tem que cavar. Me lembro que eu falo isso muito comigo, uma da minha geração. Antigamente as informações chegavam pra gente. Hoje a gente tem que buscar. Porque a música brasileira, o cinema brasileiro... Desculpa, você tá mal informado. Tem filme bom no Brasil, tem música boa no Brasil. O cinema antigamente é melhor. Você tá enganado, o cinema antigamente é ótimo, o cinema de hoje também. O que você assiste? Continuou, filme brasileiro, falo isso, discuto muito, isso muito em sala de aula. Mas é muito ruim. Sim, qual foi o último filme que você viu? Aí a pessoa me fala um filme de 4, 5 anos atrás, ou então as comédias. Sim. Que a comédia brasileira todo mundo assiste. Os filmes de drama brasileiro ninguém quer assistir. Sim, aí eu cito uns 3 ou 4, você viu esse. Não, então como é que você pode avaliar o cinema brasileiro? Porque a música brasileira tá ruim, vê o que tá o que está no top 10 é questionável. Mas tem coisa que não tá lá. Vai procurar que você vai achar. Muito boa. Aqui em Belém, na música paraense tem. A música do Ceará, a música do Nordeste. Aí a pessoa chega comigo bandas daqui de Belém tomam uma água diferente, porque a qualidade é muito boa. Tem coisas que não são tão boas? Claro que tem. Mas você ser fatalista ou saudosista, não, o melhor já fica presa ao passado. Desculpa. Assim. Muita gente hoje, no cinema, na música, no teatro, na literatura. Então, se a gente ficar com esse senso comum da zona de conforto, a gente vai... Provavelmente tem algum Blade Runner novo aqui, entendeu? No sentido de que alguma obra de vanguarda que de repente a gente está deixando passar. E que em algum outro momento vai ser revisitado e a gente vai ter uma outra perspectiva. Mesmo no Brasil tem filmes bons, não de ficção, claro, estou dando Blade Runner como exemplo como uma referência. Tem ótimos filmes feitos no Brasil. O filme do Kleber Mendonça Filho. Todos os filmes do Kleber, na minha opinião, são clássicos. Aquários, Som ao Redor, Bacurau. Aí a pessoa fala mal do cinema brasileiro comigo. Você viu Bacurau? Não. Então, desculpa. Tem um filme também que eu assisti. Eu conheço o trabalho da Ana Mui Laerte. Vai assistir lá o Que Horas Ela Volta. Tem um filme. O Roma. Esse é um bom exemplo, tá? O Roma, que passou no Netflix, né? Roma. Esse eu quero mídia física. Afonso Cuarón. Eu não vejo um filme tão bom como Roma há mais de 20 anos, porque você tá mal informado. O cinema brasileiro todo ano faz um Roma. É verdade. Sabe por que as pessoas gostaram do Roma? Porque tava na Netflix. Porque de fora. Porque no caso é uma moda. Vamos lá. Filme mexicano,
preto e branco, né? Só uma questão envolvendo uma família doméstica e tal, né? Quem iria pro cinema, na Cinépolis, ver esse filme? Difícil. Ocupando Muito todas as menos salas. gente. Muito menos gente. Felizmente temos os canais de streaming. Então chegou o Roma na Netflix. Ótimo. Aí a pessoa vem dizer, o cinema não faz um filme desse há mais de 20 anos. Não, senhor, você está mal informado. Você não está assistindo o filme. Não tá indo pro cinema. Você não está acompanhando. Claro, tô falando isso, eu falo isso para amigos mais Sim, próximos. Jamais sim. falaria para alguém que seria uma falta de educação da minha parte. Aí eu concluo essa história toda com o Dustin Hoffman, que é um grande ator americano, Dustin né? Hoffman. Que está até meio aposentado agora, está com 80 anos, né? Inclusive, o Ele- Dustin foi cogitado pra ser o Deca também, né? Parece que sim, não Sim, aceitou. sim. O Dustin Hoffman fez uns 4 anos atrás, uma coisa que eu até brinquei isso na sala de aula na época. O cinema americano está muito ruim, o cinema americano precisa de fazer uma renovação, o cinema americano, eu peguei, gente, alguém sabe, brinquei na sala de aula, alguém sabe o e-mail ou o zap do Dustin Hoffman? Aí, como assim? Porque eu acho que ele está assistindo filmes de Hollywood. E o cinema americano não é só Hollywood. O Dustin precisa de sair um pouco da zona de conforto dele, que é um ótimo ator. Tem ótimos diretores fazendo filmes bons. Ele não, dizer que o cinema americano não está em crise. O Hollywood está em crise há muito tempo. Que eles pegam a mesma história, reprisam, repetem. Hollywood tá muito- Mudam só a cor. E é a mesma coisa. Ok, é a vibe deles. Mas não é o cinema americano. Então, às vezes, a gente que não está acompanhando, não está por uma série de fatores de trabalho, de tempo. Tem nem todo uma mundo tem lente e tempo, vai né? para um recorte específico, E né? fala que tá toma tudo aquilo mal. como um todo. E não é verdade. O americano está muito bem. Paul Thomas Anderson, por exemplo, né? Licorice Ainda na ativa. E esse exemplo do Roma, para mim, foi fantástico. Você gostou do Roma? Eu fiz um debate aqui na época, lá no Líbero do Estado. Você gostou do Roma, sabe por quê? Não, porque você assistiu. É óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Porque se tivesse sido exibido no Olímpia, ou aqui no Líbero do Estado, você não teria O assistido. pessoal não iria. Filme preto e branco, feito no México. O pessoal Não iria. O pessoal... Nada contra o México, nada contra o preto e branco, mas dentro do sentido de comercial. Comercial. Vendável. Que as pessoas preferem prestigiar É. um filme do México, preto e branco, não vai. Não Não, funciona. é minha prioridade. Eu não vou ver esse filme. Agora, tá em casa. E joga, né? Genial. Badum. Isso não é O Parasita, isso é eu acho que ótimo. teve uma coisa parecida, assim. Muita gente, eu acho, não Qual? sei... O Parasita, eu acho que não quis Mesma assistir. coisa. Às vezes teve que Quase rodar a mesma o mundo coisa, né? todo pra poder E ganhar ser o Oscar de reconhecido. O Parasita cinema. ganhou Cannes, né, pra poder chegar lá, pra No poder Oscar. chegar no Oscar. Aí eu, assim, desculpe um pouco da ironia, mas eu morri de rir, porque esse diretor, quem conhece o cinema, né, daquela área, daquele país, há mais de 15 anos que ele faz filme bom. O Bom John Mas Wayne não tem um trabalho problema. muito interessante. Mas não tem problema. Agora eu descobri, não tem problema. Antes tarde do que nunca. Eu não sou desse, não. Mas assim, teve que vir Hollywood, ganhar um Oscar pra todo mundo começar a procurar os filmes dele. Os cineclubes já tinham passado o filme desse diretor. Ele sempre foi bom. Tava sendo aclamado pelo mundo todo, em todos os festivais Parasita que é extraordinário, participavam. né? Aquele ator que faz o chefe de família do Parasita, ele já tinha também feito outros O filmes. Hospedeiro. Hospedeiro, o Ótimo. motorista de táxi que ele fez. Mas eu não também. sou, assim, entre aspas, vingativo. Esse negócio de agora descobri. Não, antes tarde do que nunca. Eu Que faço bom uma que piada descobriu, assim, né? Claro, Que bom não que tem descobriu. problema, Eu faço uma porque piada assim, a gente. Porque tem essa história, você, agora que você descobriu, pô, chegou tarde. Não, não existe isso. Viva Hollywood nesse sentido, o Oscar que deu essa visibilidade. Viva qualquer situação que de Por esse repente lado. transforma aquele filme maravilhoso, Roma na Netflix, outros filmes que estão chegando diretamente na Netflix, que jamais teriam uma carreira razoável nos cinemas. Verdade. Aí chegaria o pessoal dizendo que o cinema está em crise. Desculpa, tá não. É você que está em crise, no sentido de que você tem que prestar mais atenção. E aí, concluo, não é só o cinema. Literatura tem muita coisa boa. Música brasileira nunca esteve tão boa. Nunca mais vai ter um Caetano Veloso, nem uma Gal, nem uma Elis. Porque elas são ícones. Tem outros, tem a Mônica Salmaço, tem um bando de gente. Essa coisa meio saudosista, para mim é senso comum. É, saudosismo. Para pesquisa, Spotify tá cheio de gente, coisa boa, coisas ruins também, depende muito do que é ruim, do que é bom. Mas eu acho que trazer a perspectiva do Blade Runner hoje, esse podcast, de alguma forma resume um pouquinho do que a gente está falando, dessa questão de ver um filme de 40 anos, por que será que ele ainda é importante? Por que será que ele ainda é relevante? E vai continuar sendo relevante. Vai continuar gerando debate. Porque não é pelos efeitos, é pela temática. E tem uma coisa que é esteticamente falando, um filme não é só a história, é como essa história é contada. E o modo como a história do Blade Runner foi contada, aí vem Ridley Scott como grande maestro, direção de arte, figurino, trilha musical do Van Gogh. Os atores Os atores brilhantes. maravilhosos, todos, até a menina, esqueci o nome dela. A Rachel? Sean Young, Esqueci, que é nunca linda. mais fez um grande papel, infelizmente. Ela, enfim, problemas Depois particulares do dela. Blade Runner, eu acho que o único papel assim que eu lembro dela foi no Ace Ventura.
Sim, depois ela fez isso. Mas não, ela fez outros filmes de maior, menor, porte. De menor porte. Mas ela, enfim, tá ótima no filme. Assim, Daryl Hannah tá ótima no filme também, nunca... Enfim, o Harrison Ford, claro que não, teve uma carreira brilhante. O Roger Howard também, o que mais? Esqueci de alguém? Enfim. Não, acho assim. Então, o próprio Ridley Scott como cineasta, depois decolou e tá aí com 80 e poucos anos. Hoje produzindo bem. A maioria dos filmes dele são bons, eu gosto de quase tudo que ele fez, alguns talvez não, mas enfim. Como é que você pode acertar sempre, né? Eu humanizo muito o artista. O cara que faz um filme ou um disco por ano, todos são maravilhosos, é impossível. Só um gênio. Por isso que o Kubrick, como cineasta, ele não fez muito filme. Ele demorava 5 anos para fazer um filme. Tudo que ele fez. E quando ele fazia, era para sempre. O De Olhos Bem Fechados, por exemplo, é o filme de maior duração de filmagem de todos os tempos. É um recorde, né? Ele começou a filmar em novembro de 96 e o filme foi entregue em setembro de 99. O professor, o senhor tem que voltar aqui pra gente falar só sobre o Kubrick. Um podcast só sobre o Kubrick, porque... Stanley Kubrick. Eu sou fã do rapaz. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, você tá em casa, a gente é primo. E Blade Runner tem muito a ver com 2001, hein? É porque a gente não deu tempo de falar. Acho que tem influências. Aliás, não teve nenhum filme depois de 68, depois de 2001, que não tenha bebido. O próprio Guerra nas Estrelas. Né? O Jorge Lucas falou isso. Mas enfim, acho que é uma outra... A gente volta aqui pra debater. É um outro papo. E olha, eu tenho certeza que esse programa ele não vai se perder no tempo como Lágrimas na Chuva, viu? Entenderam a referência aí. Ótimo jeito de finalizar. Lágrimas na Chuva. Uma das frases mais icônicas do cinema. Lindíssimo. Eu acho que eu vou redigir esse final dele, esse monólogo, se eu posso chamar assim, né? Vai ficar lendo em casa. Mas é perfeito. É o meu status do WhatsApp. A Clara Gianni, que veio aqui no episódio passado, ela foi me mandar uma mensagem. Você não tava brincando, é mesmo? Você gosta de Blade Runner? Eu gosto, tá no meu status aqui. Não, mas essa é ter tudo, tá tudo aí, né? Essa frase final. É brilhante. E que bom que o Ridley Scott deixou, né? Você sabe que também tem isso. O pessoal fica dizendo... Foi improviso. Não foi ele que fez... Não. A improvisação faz parte de qualquer obra de arte. Agora a questão é se o diretor vai deixar ficar ou não. Ele deixou. Ele é um amante da arte. Foi ele que fez, né? Ele falou com o Ridley. Ele deixou. Não, se ele deixou, também é dele, no sentido de que ele permitiu. E muitas vezes a improvisação não é permitida. Tem gente que pega no roteiro... Tá no roteiro isso? Tu não tem que... Não, o Ridley Scott chegou... Não. É isso. Deixa ficar. Manda brasa. Você está ouvindo Castanha Pop. Gente, Castanha Pop fica por aqui. Que episódio, meu Deus. Hoje falamos sobre Blade Runner, um clássico da ficção científica, um clássico do cinema, e contamos com a presença do crítico de cinema, professor Marco Antônio Moreira. Professor, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço, é tão bom falar sobre cinema, né? Sempre bom. Obrigado. Eu só falei muito, porque professor é assim, né? A gente entra num modo fala muito, quando... Quando o assunto tá bom, a gente vai... Fique à vontade, tem muito assunto pra falar ainda, não fique à vontade. Podia falar mais. Não, porque a gente entra daquele modo, não para, Marco. Sim. Para as pessoas acompanharem o seu trabalho, como é que faz? Olha, eu tenho o Instagram, que eu gosto já lá, o Facebook eu saí há algum tempinho, tava ficando meio... Eu entendo. Muita bad vibe, né? Bad vibe. E tô no Instagram. Mas todo domingo eu escrevo no Liberal, acho que tem algum tempo já. Enfim, eu tô à disposição para trocar ideia. Tem um Instagram meu, que eu gosto de falar sobre cinema sempre, só sobre cinema. Qual é o Instagram? Porque hoje em dia todo mundo fala de tudo, eu não consigo falar sobre tudo. Eu também não. É Marco Antônio _Moreira. E lá tem umas dicas de filmes e Blade Runner já passou por lá, né? O senhor nem gosta não, né? Não. Nunca me esqueço da primeira vez que eu vi esse filme, imagina, até hoje. E a trilha sonora, tá tudo lá. Trilha sonora não, Marco, trilha musical. Aprendemos hoje que... Não, eu não consigo aprender, foi uma observação importante. Eu vou ter legal. Iniciar também a respeito disso. Tem que ficar atento. Jackson Tavares, você é meu amigo, caçador de androides. Eu? Gostou do programa de hoje? Gostei. Interessante, muito bom, né? Informativo, divertido. Legal, professor Marco Antônio Moreira bater esse papo com a gente aqui bem descontraído, bem informativo. E a gente, esse mês de outubro, tem o que lá no YouTube? No Halloween. Ah, tá, é verdade, eu ia esquecendo. Na verdade, eu só me lembrei quando falou Halloween. É que a gente tá lançando, a gente tá gravando em off e jogando imagem lá no YouTube, vídeos. Cada semana a gente vai lançar um vídeo de filme de terror.
e jogar no canal no YouTube pra o pessoal assistir, ver dicas de filme de terror. Um clima bom também, tem filmes bons. Tem um filme bacana. O primeiro... Clima bom é ótimo. Eu não quero ver o Hellraiser pro Pinhead perto de mim, não. Pois é, né? Esse clima talvez não seja tão bom assim. O filme é bacana, mas perto da gente não. Ele lá e eu aqui. Pois é, estamos jogando vídeos falando sobre filme de terror, dando dicas de filme de terror no YouTube. E o primeiro já foi ao ar, que foi o Olhos Famintos. Tá até tendo uma repercussão bacana. E o próximo que a gente vai jogar é o Cães de Caça, que é um filme de lobisomem. É um filme escocês. E a gente vai jogar ele já agora domingo à noite, se possível. Deu pra você que tá procurando dicas de filme de horror pra assistir nesse mês de Halloween. Mês de Halloween, né, é o favorito. E o Castanha Pop é tipo um Saturno, né? É ficção científica, fantasia, terror, a gente gosta. Tá virando bem Saturno. O Castanha Pop tá pegando uns filmes de ficção mas e terror. Tu prefere o Jason ou o Michael Myers? Você pegou agora. Que pergunta. Você me pegou agora. Opa! É difícil, né? É difícil. Gera um podcast? Gera um podcast. Gera um podcast. Se você me falasse Jason Fred Krueger, eu falaria. É até um filme, né? Quem? Jason Fred Krueger? Jason. Tá. O que você tem contra o Fred? É tão legal. Não, porque o Fred eu gosto, mas... É outra pegada. É outra pegada. Claro, gosto mais coisa. de... meu estilo é... esse do facão, viu? Slasher. Não, o Fred também é slasher. mas é... Outra coisa. Outra vibe. Mais poético, entendeu? O Fred é mais poético. Tem seus momentos. Apesar que eu gosto do bom humor dele quando ele... Tem o Letterface também, né? Tem o Letterface. Letterface é bacana. Eu acho que de todos, o que mais me assustou a primeira vez quando assisti foi o Letterface, porque o massacre da Serra Elétrica ele foi proibido no Brasil nos anos 70, por excesso de violência. Quando ele foi liberado, realmente eu fiquei... Rapaz, o que é aquilo? Pra época, né? Hoje alguém pode achar que... Não, tal. Hoje passa. Época, Laranja Mecânica com a ultraviolência. Laranja Mecânica pra época também. A primeira versão do Massacre da Serra Elétrica que eu assisti, eu fiquei com medo. Não, eu fiquei apavorado, sim, porque é muito forte a cena que ele... Bom, enfim, não posso nem contar as cenas aqui. Mas enfim, sequências terríveis que eu assim, meu Deus. A gente volta aqui pra falar só sobre o terror. Assim, rapaz, o que é isso? Professor, sempre eu era criança, me assustei. Dá pra assustar mesmo. Imagino. Jamile Cook, a galera quer ficar ligada no conteúdo do Castanha Pop, como é que faz? Acesse nosso Instagram, @castanhapop, e para ter acesso aos episódios, vamos lá no YouTube, no Spotify, é só digitar Castanha Pop e vocês vão acessar todo o nosso conteúdo. Então é isso aí, galera. Vai galera. sonhar com ovelhas elétricas hoje? Com certeza. Eu gostaria, inclusive. Tô inspirada depois dessa aula com esse mestre aqui. Gente, é isso, Vamos Castanha sonhar, Pop fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação, valeu e até a próxima. Pronto. Quanto tempo normalmente é? 1 hora, né? Uma hora e 5, 1h10. A gente sempre põe assim, de vez em quando a gente põe barulhinho. Deixa eu colocar a do Vangelis, a trilha. Eu vou dar um jeito lá do YouTube, não barrar a gente, nem o Spotify não barra. Camisa maravilhosa ali, ó. Isso aí me inspirou mais ainda. Você não viu aquela camisa? Na hora é agora. Versão brasileira, Castanha Pop.